Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa nossa aula de história, a gente vai dar continuidade ao nosso às nossas aulas e hoje a gente vai falar sobre a nossa identidade. Então, a gente vai perceber que nós, mesmo estando dentro de uma sociedade com uma cultura próxima, características de bairro, de região, de cidade, de estado. A gente, por exemplo, aqui no Paraná, em Curitiba, a gente, mesmo estando e partilhando de momentos parecidos, a gente também tem características semelhantes, mas também temos características individuais peculiares da nossa própria individualidade. Então a gente vai ver sobre como a gente forma, como é a nossa identidade. Então, só para a gente iniciar, antes até de falar sobre esse objetivo, eu queria relembrar com vocês, né, que a gente vai continuar falando sobre a nossa identidade e a gente vai usar aqui uma fonte histórica. E só relembrando que na outra aula a gente falou sobre fontes históricas, fonte material e imaterial. Então, como que o que é fonte material, o que é fonte imaterial, então o uso de fotos, de documentos pessoais, de roupas, ou então aquela fonte material, as construções humanas, né, o que aqueles seres humanos, aqueles indivíduos construíram naquele determinado período histórico. Então, por exemplo, a construção de um museu, a construção de uma igreja, ou uma máquina da revolução industrial, por exemplo, né? A gente viu alguns exemplos assim. Então hoje a gente vai focar um pouco mais dessa fonte, usar mais para o nosso, como documento pessoal, uma fonte histórica atual, né? Disso que conta a nossa própria história. Então qual que é o objetivo geral dessa nossa aula? Conhecer nossos documentos de identificação e nossas individualidades. Então aquilo que a gente comentou já desde o início. A gente vai conhecer aqui o documento de uso pessoal. Então, o que nos identifica? A gente tem um documento oficial que representa perante o Estado, né, o Estado brasileiro, Brasil, o país que a gente mora, a nossa identidade. Então, vai contar e vai ter todos os dados pessoais nossos. E mesmo assim, a gente tendo esses dados, esses documentos pessoais de identificação, a gente também tem diferenças entre nós. Então, aqui na nossa sala, a gente vê cada um tem as suas características pessoais e individuais, né? E a gente vai ver isso mais pra frente. Mesmo a gente estando, por exemplo, aqui na nossa escola, compartilhando mesmo a mesma cidade, que é Curitiba, compartilhando, às vezes, a mesma região ou não. Então, por exemplo, aqui nem todo mundo mora no centro. Tem alguns que moram lá na região do Cabral. Então, são lugares diferentes e mesmo assim, tendo diferentes características, mesmo compartilhando o mesmo estado, por exemplo, que é o estado do Paraná. Então, a gente vai ver essas individualidades. Alguma dúvida aqui, pessoal, que vocês têm? Não? Ok. Então, eu queria começar perguntando para vocês o que vocês conhecem a respeito dos documentos pessoais. O que é, então, um documento de uso pessoal e para que serve? Alguém que conseguiria me dizer o que vocês acham que é o documento de uso pessoal? Uhum. Vamos falar só um de cada vez, né? Então, pode falar? Uhum. Legal, né? Que você trouxe um exemplo de um documento de uso pessoal, que seria, por exemplo, o que você falou, a identidade, né? Ou você falou o RG. Então, legal, muito legal. O RG é um tipo de documento de uso pessoal. A gente, inclusive, vai falar sobre ele. Mais alguém quer falar? Para que serve? Por que a gente precisa de documento de uso pessoal? Uhum. Sim, a gente usa o documento de uso pessoal para nos identificar e ter todos os nossos principais dados, para que nos reconheçam e que a gente prove que nós somos quem nós estamos dizendo que somos, né? E legal, pessoal, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, vocês podem falar. Quais são os documentos de identificação pessoal que vocês conhecem? Então, aqui já foi falado o RG, legal.
Tem uma que vocês ainda não falaram, mas que a gente vai ver, que inclusive eu tenho aqui. Esse é o meu, né? A gente vai ver aqui, esse é a minha certidão de nascimento. Eu tenho meu RG também, e vocês provavelmente também têm. Legal. Vocês têm algum documento de uso pessoal? Aqui, ou que vocês têm lá com os pais de vocês já usaram, já viram os pais de vocês guardando ou usando? Legal, acho que todo mundo aqui falou que sim, né? Legal. Uhum. Então tá bom. Então essa é a introdução para a gente falar sobre esses documentos pessoais. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de certidão de nascimento, que é um tipo de documento pessoal. Esse documento é meu, né? Vocês podem ver aqui o nome, é Bruna Loureiro Afonso dos Santos, então é um documento específico meu. Eu queria perguntar para vocês, a partir dessa análise aqui, dessa certidão de nascimento, inclusive, já vou avisando que eu imprimi, a gente fez uma cópia da certidão de nascimento de cada um, lembra? A gente vai entregar essa cópia, só antes vamos falar sobre um exemplo aqui junto, em conjunto, coletivamente. Que informações que a gente consegue ver aqui nessa certidão de nascimento? Legal, muito bem. O nome da pessoa. Que mais? A data de nascimento da pessoa. Não só a data, a gente inclui o dia, o mês e o ano. A hora que a pessoa nasceu, muito bem. O município, ou seja, qual é a cidade e o estado em que essa pessoa nasceu, que nesse caso aqui é Curitiba, Paraná. Legal. Também tem a filiação, né? A filiação, o que é, pessoal? Quem são os pais dessa pessoa, dessa criança que nasceu. Então, o pai e a mãe, ali no caso Eduardo Afonso dos Santos e Simone Loureiro dos Santos. Legal. E por que vocês acham que esse documento tem o nome de certidão de nascimento? Por que vocês acham que se chama certidão de nascimento? Então, muito bem. Certidão, porque é um documento oficial, e de nascimento, porque quando o bebê nasce lá na maternidade, esse bebê ele já precisa ser registrado, né, com o nome, com data, de quem que é filho, que horas nasceu. Então, esse é o objetivo. É o primeiro documento daquela criança quando ela nasce. Depois ela vai fazer a identidade que a gente chama de RG, mas inicialmente é a certidão de nascimento. Agora eu vou entregar para vocês a certidão de nascimento, essa cópia, e é de vocês mesmos. Vocês lembram, né, que a gente pediu para os pais. Então, eu vou pedir, já vou entregando, a auxiliar vai entregar. E eu vou pedir para vocês compararem a certidão. Primeiro, visualizar a certidão de nascimento de vocês, né? Ver ali o nome, isso tudo que vocês falaram. O nome, a data de nascimento, a hora, o município, todas as informações de vocês, tá? Então, vejam, observem enquanto vocês estão aí com o certidão de nascimento, da cópia. E depois, pessoal, eu vou pedir para vocês compararem a certidão de vocês com a certidão do amigo do lado, tá? Ou atrás de vocês. Então, uma pessoa que está ali na frente compara com a que está de trás. Isso em dupla, vou pedir para vocês verem. Então, a certidão do amigo de vocês é igual a de vocês ou que tem algo diferente? Tá? Então, é isso que a gente vai ver.